A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao culto de celebração da congregação de Henrique Jorge I, Ministério Templo Central, o qual o nosso pastor, presidente, é o pastor Antônio José, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Convidamos você e sua família para se reunir em torno da palavra do Senhor. Estaremos iniciando o culto de adoração ao Senhor, crendo no milagre de Deus, crendo na palavra do Senhor, crendo na restauração, na renovação. E eu estou muito feliz em rever os irmãos virtualmente. Como é que tem sido a semana dos irmãos? Está na bênção? Pois vamos começar com muita alegria. Estamos aqui com o apoio das mídias, a irmã Maresa, também o Bruno estará louvando ao Senhor, o Marcos também estará adorando ao Senhor, o Gabriel Soares, o Gabriel Araújo, o Samuel Portela e o Caleb. Estaremos aqui todos nós juntos adorando ao Senhor, e você aí na sua casa também bendizendo ao Senhor. O que é ligado na terra será ligado no céu. E nós estamos ligados, estamos na presença do Senhor. Vamos orar ao Senhor, consagrando este culto a Deus. Convide quem está na sua casa, quem está na cozinha, quem está no quarto, junte-se a nós. Convide a sua família para estar reunida nesse momento de adoração. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por estes recursos que o Senhor tem disponibilizado para a igreja, para pregarmos a palavra, para compartilharmos das experiências, compartilharmos da fé. Consagramos este culto de celebração a Ti. Tudo o que acontecer aqui será dirigido pelo Teu Espírito Santo. Abençoa todos os lares, todas as famílias, cerca os lares com muro de fogo, guarda o coração da igreja, guarda, Senhor, guarda do homem violento, do homem sanguinário, do homem roubador, guarda a tua igreja debaixo do teu sangue, Senhor. Pai, neste momento, iniciaremos este momento de adoração ao Senhor. Assim como o salmista disse, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vamos e já chegamos, porque o Senhor está conosco. Pai, nos abençoa, nos ajuda, que o Senhor possa usar os músicos da tua casa, os cantores da tua casa, com graça, com unção. Em nome de Jesus, nós oramos, abençoamos todos os lares, em nome de Jesus. Amém. Então vamos adorar ao Senhor. Aleluias, a paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Nós queremos mais uma vez convidar você para juntos nós adorarmos ao Senhor com os hinos da harpa. Pegue aí a sua harpa, chama os teus familiares e juntos vamos cantar ao Senhor com o hino de número 304, queridos. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar,
mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar, se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluias. Hino de número 547, queridos. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus vivo que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias,
ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, este hino tem tudo a ver com a palavra que iremos ministrar brevemente. Ele virá nos buscar, glória a Deus, Ele virá até nós. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Se você tiver uma Bíblia em casa e quiser acompanhar esta leitura. A versão aqui que nós lemos é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, ao cair da tarde. Lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, foi Jesus até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos ao barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus, que bênção, meus irmãos. Nós vamos refletir nesta palavra e eu creio que Deus tem uma palavra maravilhosa para você nessa noite. O tema da reflexão de hoje é: Ele virá até nós, Jesus. Glória a Deus. E também, nesse momento, nós iremos orar e orar também por todos os ofertantes. É o momento que nós dedicamos a gratidão ao Senhor, momento das ofertas, dos dízimos, e estará disponível após essa oração, nos louvores, no rodapé da imagem, o número do CNPJ do Templo Central, que é o nosso número do Pix. E aí você pode fazer a sua oferta de amor, o seu dízimo, e aí do lado tem um QR Code que você pode enviar para o pastor, para que a sua oferta seja registrada na contabilidade, no centro de custo da nossa congregação. Que Deus te abençoe. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Abençoa também este momento, o qual os teus filhos irão ofertar com alegria. Aqueles que estão passando por dificuldade, por luta ou desemprego, o Senhor é o Deus que abre a porta. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Abençoa este culto, continua conosco, abençoando os louvores. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus.
Amém? Vamos ouvir o irmão Bruno adorando ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Louvemos ao Senhor, queridos. Louvemos aquele que nunca se esqueceu de nós, sempre esteve ao nosso lado, abençoando a nossa casa, nos dando livramento. Ele nunca nos abandonou, querido, e nunca vai nos abandonar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Jesus. Aleluias. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração. Ele faz tudo, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Quantas vezes Ele já te levantou. Quantas vezes Ele já te levantou.
Aleluias. Quantas vezes Ele já te levantou, queridos? Quantas vezes Ele já me levantou? Nós temos um Deus que não falha. Nós temos um Deus que não nos deixa. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta e o desespero me tomar. Nós temos um Deus grande, nós servimos um Deus grande. Aleluia, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, você crê, queridos? Eu creio. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Que não haja fruto na vide, que o broto do oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela virá, ela virá. Eu creio, Senhor, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o broto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Em ti, Senhor, nós nos alegraremos. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o broto do oliveira minta, todavia me alegrarei,
noite, Deus. Nós nos alegraremos em Ti, Deus. Tu és o Deus da vida. Tu és o Deus da esperança. Tu és o Deus que restaura, Senhor. Restaura, Deus, a saúde, Deus. Ah, Senhor, traz de volta, Deus, a esperança, Deus, a alegria. Ah, Senhor, cante na sua casa aí, querido, com sua família. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto do oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em Ti, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta, todavia todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Senhor. Nos alegraremos em Ti nessa noite, Deus, porque Tu és fiel, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluias. Que bênção, irmãos. Que belos louvores que temos ouvido, que coisa maravilhosa, que essas canções possam já ter falado ao coração dos irmãos. Deus usou poderosamente aqui os nossos amados irmãos, e agora chegou um momento muito importante. É o momento que nós iremos compartilhar a palavra de Deus. Eu sei que o Senhor tem uma palavra maravilhosa para nós nesta noite. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 22. Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos ao barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Oremos ao Senhor, glorioso Deus e Pai que está nos céus, que esta palavra que ouvimos nesse momento, que esta palavra possa avivar o nosso coração, que esta palavra possa falar o coração da tua amada igreja. Deus querido e amado, estamos na dependência do teu Espírito Santo, e neste domingo, este dia especial, estamos aqui para receber o maná do alto, algo que vem do Senhor.
Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Um tema para uma breve reflexão seria: Ele virá até nós. Glória a Deus. O Senhor virá até nós, até a gente, até onde nós estamos. Glória a Deus. Irmãos, nesse texto a gente vai observar que Jesus e uma grande multidão seguia Jesus e os discípulos. E em determinado momento Jesus compeliu para que os discípulos entrassem no mar. Compelir no grego significa insistir. E ele direcionou os discípulos para urgentemente entrar no barco, porque o povo estava ali, mas não estava com a intenção espiritual. Jesus não queria saber das intenções políticas do povo. O povo queria aclamar Jesus como um rei político. Glória a Deus. O intuito era esse, interesses políticos, mas no reino político, Jesus não queria ser o rei político. Jesus não queria fazer parte desta revolta política, porque as motivações do Senhor eram motivações espirituais. E aí, para proteger os discípulos, Jesus compeliu para que eles entrassem no barco e não fossem tentados a entrar nessa área política, mas pudesse continuar para o foco que eles foram chamados. E aí Jesus, sabendo de todas as coisas, os discípulos entraram mar adentro, glória a Deus. E o texto que nós lemos diz que quando os discípulos estavam no mar, veio uma grande tempestade, porque o vento era contrário, glória a Deus. O vento era contrário, mas em primeiro lugar, o que eu fico observando nesse texto sagrado é que Jesus estava orando pelos discípulos. E eu posso dizer nesta noite que Jesus está orando por nós, glória a Deus. Semelhantemente, os discípulos estavam no mar. Hoje, o povo de Deus está no mar, numa grande tempestade. Jesus está no céu, mas em Romanos 8:34 diz: Ele está no céu, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Glória a Deus. Meu querido irmão, não se sinta sozinho. O Senhor está à destra do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Eu não sei qual é a tempestade, o problema, a dificuldade que enfrentamos, mas a certeza que eu tenho é que Jesus intercede por nós. E era madrugada, glória a Deus. Alguns teólogos dizem que era aproximadamente 4 horas da madrugada, de 3 a 4 horas da madrugada, em Marcos capítulo 6, versículo 48. Então, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento era contrário. Muitos estão nesse momento se sentindo assim, remando com muita dificuldade, sabendo que o vento é contrário, mas também sabemos que o nosso Senhor está nos observando, está intercedendo por nós. Jesus, ele vê e sabe das nossas dificuldades. Jesus também, ele sente o fardo que carregamos, o peso que carregamos, o fardo, as responsabilidades, as obrigações, os receios que há no nosso coração. Ele vê todas essas coisas e ele sente também, glória a Deus. Ele sabe o que nós estamos passando. Os discípulos estavam também já exaustos, eles já estavam cansados quando o Senhor compeliu que eles entrassem no barco, e eu imagino que o cansaço deles ainda era maior. Mas Jesus orou por seus discípulos, para que a fé deles não falhasse. Meu irmão, não permita que a fé falhe, glória a Deus. Nós estamos sendo alvo das orações do Senhor. É o único intercessor entre o céu e a terra,
é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está cansado de lutar? Jesus está orando para que a nossa fé não falhe. Glória a Jesus, glória a Deus. E aí Jesus, ele orou ali, naquele monte, na quietude, na tranquilidade da noite, livre das distrações. Glória a Deus. Os discípulos estavam na luta, mas Jesus estava ali orando. E quando a alma se põe a conversar com Deus, toda outra companhia deve ser excluída. Champlin. Toda outra companhia deve ser excluída. Deve ser excluída quando a alma se propõe a conversar com o Senhor. Neste dia, você já buscou uma conversa com o Senhor? Você já buscou um momento de qualidade de oração com o Senhor? Ainda há tempo, o dia não terminou. Façamos como o Senhor, o nosso mestre, subiu para orar, subiu para interceder, subiu para clamar pelos seus discípulos, pela sua família. É o que nós também precisamos fazer no dia de hoje. E aí os discípulos estão lá, o vento era contrário. Glória a Deus. Que coisa tremenda, meus irmãos. Aleluia. O vento era contrário, mas o texto ele vai narrar que ele virá até nós. Glória a Deus. Jesus virá até nós. Jesus foi até os discípulos, caminhou alguns quilômetros de mar adentro e chegou até os discípulos. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero dizer que ele virá até você. Aonde você se encontra, aonde você está, no mar da dificuldade, o Senhor virá até você e vai socorrer você nesta noite. Você crê que o Senhor virá até você e vai te socorrer nessa noite? Amém? Glória a Jesus. Muitas vezes temos a impressão que Jesus nos abandonou justamente no momento mais difícil da nossa vida, mas isso aí não é verdade. Ele virá até nós. Glória a Deus. Em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo viu-se numa situação tão difícil que o texto bíblico diz assim, que a luta foi acima das nossas forças. Talvez a tua luta tenha sido dessa maneira, acima das tuas forças, mas o Senhor nesta noite te fortalece para você continuar a caminhada. E o versículo que o apóstolo Paulo narra diz, acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Glória a Deus. Eles pensavam que iam morrer, aleluia, mas não morreram. Sabe por quê? Porque quem tem promessa de Deus não morre. Glória a Deus. Quem tem promessa de Deus vive, porque a promessa do Senhor irá se cumprir na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vem sempre ao nosso encontro durante as tempestades da vida. Glória a Deus. Quando não há esperança do ponto de vista humano. Aleluia. Aleluia. Jesus chega, o barco estava muito longe, e aí Jesus esperou que o barco estivesse ainda mais longe da terra. Glória a Jesus. E aí o Senhor, incrivelmente, inexplicavelmente, aleluia, um milagre aconteceu. Jesus foi andando por cima das águas. Jesus andou sobre as águas. Mas por que Jesus andou sobre as águas? Glória a Deus. E aqui nós tiramos uma lição muito importante. Por que Jesus andou por cima das águas? É uma pergunta intrigante, mas temos uma lição muito importante que eu quero compartilhar com você nessa noite. Talvez para mostrar aos discípulos que a coisa que eles mais temiam, que era o mar, era apenas o caminho para Jesus se aproximar deles.
Glória a Deus. Aquilo que eles mais temiam, o mar, aleluia, era apenas o caminho para que Jesus se aproximasse dele. Glória a Deus. Qual é o teu temor? Qual é o que você tem medo? Glória a Deus. Aquilo que mais traz temor e medo ao teu coração é uma cirurgia, é um caminho para que Jesus se aproxime de você. É um desafio, é um caminho para que Jesus se aproxime de você. Uma viagem é o caminho para que Jesus se aproxime de você. Você está na tempestade do mar. Este mar é apenas o caminho para que Jesus se aproxime de você. Glória a Deus por isso, aleluia. Esta circunstância, aleluia, é apenas o caminho para Jesus se aproximar. A luta que você passa é apenas o caminho para Jesus se aproximar de você. Você está entendendo essa palavra, amém? A luta que você passa, a dor que você enfrenta, o vento contrário que você está passando, é apenas o caminho para Jesus se aproximar de você. Receba, meu irmão, nesta noite, esta palavra profética para você e para a sua família, que está reunido agora em volta da palavra, em nome de Jesus. Na outra passagem disse que Jesus fez como que fosse passar adiante. Glória a Deus. Mas por que os discípulos não reconheceram Jesus imediatamente? Os discípulos, no texto que nós lemos, os discípulos ficavam tão apavorados e disseram, no versículo 26, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Eu imagino aqueles muitos discípulos gritando. E Jesus fez com que fosse passando adiante. Mas por que os discípulos não reconheceram Jesus? Porque eles não estavam esperando por ele. Se os discípulos estivessem esperando com fé, teriam reconhecido o seu mestre. E às vezes, irmãos, nós estamos na mesma circunstância. Não estamos esperando Jesus com fé para reconhecer que ele se aproxima de nós. Mas vamos permitir que a fé possa crescer no nosso coração. Sabe por quê? Porque a fé e o medo não podem conviver no mesmo coração. Glória a Deus. E eles não reconheceram, talvez, porque não estavam esperando por ele. A última coisa que eles imaginavam na mente humana era Jesus aparecer. Mas para a glória de Deus, no meio da tempestade, o Senhor chegou. Glória a Deus. E o texto é maravilhoso. Aleluia. Irmãos, o que eu quero compartilhar com a igreja é mais profundo, porque ele nos trouxe até aqui. Foi Jesus que compeliu que os discípulos fossem mar adentro, e o Senhor é Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe da tempestade que viria, e os discípulos estavam ali agora no olho do furacão, no olho da tempestade. Glória a Jesus. E aquela tempestade, irmãos, glória a Jesus, veio ali, aleluia, para trazer algo importante na vida dos discípulos. Ao lermos a Bíblia Sagrada, vamos descobrir que há dois tipos de tempestade. As que vêm para a correção, as tempestades que vêm para a correção, quando Deus deseja nos disciplinar. O exemplo clássico do profeta Jonas, quando desobedeceu ao Senhor. Mas também vêm as tempestades para o aperfeiçoamento. A tempestade veio porque os discípulos estavam dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo o Senhor. Então tem as tempestades que vêm para o aperfeiçoamento, quando Deus nos ajuda a crescer.
Os discípulos já haviam passado por uma tempestade há pouco. E um deles disse: Mestre, não te importa que perecemos? Mestre, não te importa que nós iremos morrer? Isso aconteceu na outra passagem bíblica. Havia anteriormente testado, quando estavam dentro do barco, Mateus 8, 23. A diferença daquela tempestade para esta, é porque a outra tempestade, Jesus estava dentro do barco, na popa do barco, dormindo, e essa Jesus agora está fora do barco. E aí nós sabemos que muitos cristãos têm a ideia equivocada de que obedecer a Deus só navegarão por águas tranquilas. Jesus prometeu, João 6,33, no mundo tereis aflições, glória a Deus. Lembre-se, Jesus trouxe os discípulos para o meio do mar, para o aperfeiçoamento deles, glória a Deus. Ele nos trouxe até aqui, mas Ele cuidará de nós, glória a Deus. Deus permite a tempestade, mas Ele continua cuidando do seu povo, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Você compreende essa palavra? Deus permite, mas continua cuidando para o aperfeiçoamento, e eu creio que esses dias são dias que o Senhor está aperfeiçoando a sua igreja. O intuito desse aperfeiçoamento, eu quero falar também agora. Ele, glória a Jesus. Nós falamos, Ele está orando por nós. Nós falamos, Ele virá até nós. Nós falamos, Ele nos trouxe aqui. E agora, Ele nos ajudará a crescer. A grande lição é que eles tinham que aprender a confiar no Senhor, glória a Jesus. E aí nós vemos o apóstolo Pedro. Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Antes de criticarmos Pedro, a gente precisa ponderar. Ele ousou ser diferente. Glória a Deus. Qualquer um é capaz de ficar assentado no barco, observando a tempestade. Mas poucos são os que ousam a viver da fé. Glória a Jesus. Mas é preciso uma pessoa de fé para sair do barco e andar sobre as águas. Eu quero desafiar você a exercer a tua fé, a confiar no Senhor, a sair da zona de conforto, a sair do barco que você está assentado e viver por fé, viver confiando no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de nós, glória a Deus. E aí Pedro começou a andar sobre as águas, glória a Deus. Pedro começou a triunfar, Pedro começou a viver no milagre de Deus. Mas aí, reparando porém Pedro, versículo 30, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Glória a Deus, afundou, porque a sua fé vacilou. Ele tirou os olhos do Senhor Jesus. Meu irmão, quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós começamos a afundar, assim também como Pedro. Pedro, ele olhou as circunstâncias ao redor. Aí Jesus perguntou a Pedro: por que você duvidou? Hoje, quando nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor, quando nós observamos o vento contrário, o vento frio, o medo, quando nós observamos isso, a gente começa a duvidar do Senhor. Mas nós desafiamos a igreja
a nós continuarmos olhando para Jesus. Por que você duvidou? Você tem duvidado, irmãos, nesses dias de pandemia? Você tem duvidado da provisão de Deus, do cuidado de Deus? Será que você tem duvidado que o nosso sumo pastor tem nos abandonado? Por que duvidou? Que nessa noite a aliança, a confiança possa ser em nome de Jesus, possa ser renovada a confiança em Deus. E aí Pedro, quando começou a afundar, a Bíblia diz que ele pediu socorro, glória a Deus, pediu socorro não quando estava se afogando, mas quando começou a afundar. Peça socorro no início. Tem pessoas que deixam para pedir socorro quando a crise já está instalada, quando o estrago já está grande. Mas quando você começa a perceber que está afundando, que está se distanciando da fé, se distanciando dos seus irmãos, se distanciando do seu cônjuge, se distanciando dos seus filhos, se distanciando da vontade de Deus, peça socorro ao Senhor, que Ele virá ao nosso encontro nos socorrer. Glória a Deus. Nós já estamos concluindo essa reflexão, mas o apóstolo Paulo, ele cita as suas experiências em 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas súplicas. Os olhos do Senhor estão sobre você. Pedro declarou essa expressão lá na frente, porque ele teve experiência com Deus. Os olhos do Senhor repousam sobre você, os olhos do Senhor repousam sobre mim, os ouvidos do Senhor estão sobre nós nesta noite, ouvindo a nossa oração, ouvindo a nossa súplica. Glória a Jesus. Meu irmão, minha irmã, fé não é crer apesar das evidências, mas obedecer apesar das consequências. Obedeça ao Senhor, confie no Senhor. E por último, irmãos, concluindo essa breve reflexão, o texto que nós lemos é um texto maravilhoso. E eu quero declarar nessa noite que Ele, Jesus, nos ajudará até o fim. Glória a Deus. Depois, sobre os discípulos, vieram outras perseguições, outras tempestades, diáspora, uma grande tempestade no livro de Atos, glória a Deus, que foi justamente a tempestade da perseguição. Você como crente pode estar passando essa tempestade da perseguição, mas os apóstolos lembraram das experiências que tiveram com Jesus e encontraram coragem para prosseguir, glória a Deus. A dispersão dos judeus, diáspora, mas tiveram a experiência e continuaram, encontraram coragem para não desistir, porque Deus completará toda a boa obra que já começou em nós. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Receba esta palavra, receba essa palavra. Jesus virá até nós, Ele irá nos socorrer. E quando Pedro começou a afundar, o texto também vai dizer, Jesus, Ele estendeu a mão e segurou a vida de Pedro. A tua vida está nas mãos do Senhor, você não vai perecer, a tua vida está nas mãos de Deus. E aí quando Jesus e Pedro voltam para o barco, a tempestade cessou. E eu profetizo também sobre a tua vida nesta noite, que a tempestade vai cessar no meio da tua casa, no meio da tua família. Amém? Nós estamos seguros na boa mão do Senhor. Eu quero orar nesse momento, já vamos orar. Após essa oração, vamos ouvir mais uma canção. E eu creio que este hino de resposta, ele vai, aleluia, alegrar muito o teu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Assim como o apóstolo Pedro caminhou sobre as águas,
Aleluia. Assim como aconteceu no texto bíblico, o Senhor veio até o apóstolo Pedro socorrê-lo. E nós pedimos também, clamamos por socorro, Senhor. Nós intercedemos por socorro por aqueles que estão passando lutas, dificuldade, e as tempestades, como nós relatamos, aleluia, serão apenas um meio do Senhor vir até nós, do Senhor completar a obra em nossa vida. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Meu Pai, abençoa a tua igreja em Henrique Jorge 1, o qual estamos com essa grande responsabilidade. Abençoa a tua igreja em Fortaleza, abençoa a tua igreja em todo o nosso país, onde houver um crente lavado e remido, abençoa, Pai. E todos aqueles que ouvem esta palavra, que esta palavra possa encontrar guarida nos corações. Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Pai. Aleluia, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor, oh, eu sou Teu. Aleluia, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus, oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Tu és digno, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor, oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus, oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu.
confia somente em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos sem mostrar quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, Senhor. Glórias. Amém, queridos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, que bênção, que louvores abençoados, e que a palavra maravilhosa de hoje, essa semente possa ficar plantada no nosso coração. Não tenha medo, foi o que o Senhor Jesus falou. Não tenha medo. Que Deus abençoe a nossa semana. A gente vai se reencontrar na próxima quinta-feira, no culto de doutrina, às 19h30. Eu desejo aos irmãos uma ótima semana. Vamos orar também por aqueles que estão hospitalizados, passando luta, dificuldade. Eu creio que Deus irá dar a vitória completa. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos pastores que se doam para ministrar, para pregar, para cuidar do rebanho do Senhor. Senhor, neste momento vai abençoando todos os pastores, renovando as forças, dando a unção que vem do alto. Obrigado por tudo, Senhor. Nos dá uma boa semana, uma semana de paz, de bênção, em nome de Jesus. Que os irmãos possam ter experiências espirituais, que todos nós possamos estar no trono da graça de Deus, recebendo do Senhor e vivendo o milagre, que os irmãos possam caminhar sobre as águas da vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos os fiéis, desde agora e para sempre. Amém. E um abraço e uma ótima semana a todos.